Achou que não ia mais ter vídeo na História Fundamental? Achou errado, rapaz. Bom, galera, então, se o conteúdo nosso é um conteúdo bacana, um conteúdo super importante, é um conteúdo que vai refletir na nossa maneira de pensar até hoje, né? A gente viu isso, então vou entrar já de maneira direta a falar sobre o iluminismo. Bom, o iluminismo é um movimento que acontece na França, na Europa, no século XVIII, melhor dizendo, na França, na Inglaterra, Alemanha, enfim. Os principais pensadores a gente vai ter na França, né? Apesar de a gente considerar o seu início com a Inglaterra, com pensadores como, por exemplo, o John Locke. Mas, enfim, o iluminismo ele vai ser um movimento de reação ao que a gente costuma chamar de antigo regime. O que era o antigo regime? A França desse antigo regime possuía algumas características. Quais as características da França do antigo regime? Ela é uma sociedade marcada por ser uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos. Mas aqui na França desse período a gente vai chamar de estados, tá? Essa sociedade estamental ela é uma sociedade de privilégios de nascimento, ou seja, se você nasceu num estamento bom, você está de boa. Se você nasceu num estamento que é ruim, você vai ficar ali nessas tendo dificuldade praticamente pelo resto da sua vida, tá? Então olha lá, nós temos o primeiro estado que é o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado que a gente chama ali o povo mais a burguesia. Professor, mas é bem parecido com a sociedade da Idade Média que a gente via, né? Exatamente. A gente tem uma alteração ali que é a burguesia tendo um pouco mais de influência nessa sociedade desse período. É a única diferença que a gente tem, tá? Principalmente porque a gente já está falando aqui do século XVIII, a gente já passou pelas grandes navegações, já temos uma burguesia muito mais influente, já estamos também no período de revolução industrial. Portanto, essa sociedade estamental, dividida em clero, nobreza e terceiro estado, né, o povo mais a burguesia, nós temos uma sociedade desigual, em que o terceiro estado vai sustentar o primeiro e o segundo estado, que é o que vai ficar bem presente na imagem que nós temos no canto da tela ali e tal, com o terceiro estado sustentando o clero e a nobreza. O terceiro estado representado ali, portanto, como um senhor velho com trajes já velhos também e também segurando uma enxada, portanto representando o trabalho. Essa sociedade do terceiro estado, essas pessoas do terceiro estado compunham cerca de 95% da população francesa no século XVIII. Outra característica dessa sociedade do antigo regime, portanto, já sabemos que ela é uma sociedade estamental, ela é também uma sociedade marcada pelas, por uma monarquia absolutista, ou seja, uma monarquia em que o poder está controlado nas mãos do rei. É uma maneira mais simples de a gente falar sobre isso, né? Querendo dizer que era o rei quem mandava. Não tínhamos uma divisão de poderes ainda. Claro também que o rei não tem poder absoluto sobre todas as coisas, como a gente sabe que ninguém tem poder absoluto sobre qualquer coisa. Não existe poder absoluto, né? A gente chama assim de uma maneira mais didática para dizer, olha, era o rei que mandava. Então, além desses dois fatores, nós temos aqui uma característica econômica que é ser uma economia mercantilista, ainda com traços do fim da Idade Média e da Idade Moderna que nós teremos, né? Portanto, essa economia mercantilista, ela possui algumas características. Quais características? Por exemplo, o monopólio. Alguns monopólios cedidos pela nobreza francesa, a parte da burguesia, ou mesmo para nobres, monopólio que a gente lembra que significa exclusividade, o metalismo ainda sendo marcante, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, que é você exportar mais do que você importar, para você estar sempre tendo um superávit e não um déficit. O protecionismo econômico, que faltou um acento circunflexo ali no segundo O, né?
que é nada mais é do que você proteger a sua economia para que ela consiga crescer para depois você expandir, uma prática que ficou comum na economia de muitos países. E o ponto importante que a gente tem que lembrar do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. Então, o Estado sempre interferindo nas decisões econômicas do país, controlando, taxando. Portanto, esse movimento chamado de Iluminismo, o século das luzes, vai ser um movimento de reação a esse antigo regime que, como a gente já viu, era marcado por uma sociedade estamental e desigual e por um poder controlado nas mãos do rei e também de características de mercantilistas em relação à economia, marcado muito pela intervenção desse Estado. Portanto, o Iluminismo será uma reação a essa sociedade do antigo regime. Então nós temos alguns pensadores importantes aqui desse período, tá? Que pensadores são eles? Antes disso, o iluminismo vai ser marcado, ou melhor dizendo, esses pensadores iluministas terão como características muito similares a busca da verdade através da razão. A razão, portanto, será a luz, por isso esse nome de iluminismo, que eles vão iluminar o conhecimento. Você vai encontrar a verdade, você vai buscar o conhecimento através da razão. Portanto, uma crítica também ainda ao clero, que era quem dominava essa sociedade, quem tinha muito poder na sociedade desse período. Também podemos perceber a noção de Idade Média, o período anterior a esse período que nós estamos vendo aqui, como a Idade Média sendo algo das trevas, que ficou restrita às mãos da Igreja Católica. Uma visão tanto quanto pejorativa da Idade Média, que a gente sabe que não foi nada disso. Portanto, esses pensadores acreditavam que a razão traria o pensamento, baseados muito nas ideias do René Descartes, com o discurso do método, que vai fundamentar a ciência moderna. Nós teremos aqui, portanto, o John Locke, primeiramente na Inglaterra. O John Locke, que vai servir de base de pensamento para revoluções inglesas, a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, né, que nós temos em 1688. Então, o John Locke ele pensava de que maneira? Ele dizia que o ser humano possuía direitos naturais. Esses direitos já existiam antes mesmo do homem estar no estágio em que ele estava escrevendo. É um homem, como é que a gente pode dizer? Um homem antes de se formar em sociedade, um homem primitivo, tinha direito à vida, à liberdade, à felicidade e à propriedade. Agora, ele dizia, o Estado era quem era responsável por conceder esses direitos ao ser humano. Portanto, vejam que o John Locke ele é um liberal em aspectos políticos. Ele também acreditava que os seus cidadãos deveriam ser importantes nas decisões políticas de seu país, sendo inclusive responsáveis por tirá-los eles do poder caso achassem necessário. Próximo pensador aqui nós temos o Voltaire, o francês Voltaire, que defendia muito a liberdade de expressão. Então ele tem a frase clássica dele, né, de que não concordo com uma palavra do que dissestes, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizê-las. Ou seja, pode falar o que você quiser, cara. Não concordo com o que você está falando, mas eu defendo o que você possa falar. Em linhas gerais é isso que ele está dizendo, né? Ele é um dos maiores críticos dentre os pensadores iluministas da Igreja Católica Apostólica Romana. A maioria dos seus escritos ele vai terminar com a frase esmagai a infame. Quem seria a infame? A Igreja Católica, o poder do clero. Portanto, nesses dois pensadores nós já conseguimos perceber uma reação à sociedade cuja qual eles estavam vivenciando, em que nós tínhamos um poder ainda da igreja muito forte, um poder absolutista na mão desses reis, o John Locke buscando uma liberdade mais política, o Voltaire, indo atrás de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, contrariando as vontades do clero. Outros pensadores iluministas, o Jean-Jacques Rousseau, considerado por muitos como o início de uma ideia já meio que socialista, né, mais humanitária, segundo essa visão. Segundo ele, o homem nascia bom e quem corrompia o homem era a própria sociedade. Então, a sociedade que tornava o ser humano ruim e não o homem em si. Como é que a gente faz para descorromper, né, esse ser humano? Educando ele para que ele seja livre.
o homem deveria ser liberto pela educação. Ele tem a sua obra que fala sobre a educação, que é o Emílio, ou da Educação, que é um romance que ele escreve dizendo como que o homem deve ser educado segundo essas ideias iluministas para que ele seja bom, deixe de ser ruim. Outro pensador nós temos aqui, não pus as imagens deles, mas enfim, o Diderot e o d'Alembert acreditavam que eles conseguiriam pôr todo o conhecimento da humanidade em livros. Esses livros eles deram o nome de enciclopédia. Portanto, o iluminismo também pode e é chamado de movimento enciclopedista, em que você vai ter os pensadores escrevendo de maneira organizada todo o conhecimento que existia até então da humanidade. Próximo é o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu é um cara que está presente nas nossas vidas hoje em dia, desde que você não viva em uma ditadura. Como assim? Ele é o cara que vai criticar de maneira muito forte o poder absolutista. Ele vai dizer que a liberdade do indivíduo não existe se você tiver um governo absolutista, algo que é extremamente lógico, não é verdade? E ele vai, portanto, ele desenvolve a teoria dos três poderes, que é uma teoria que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos hoje em dia, que é esse poder dividido em executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes devem ser independentes e nenhum deve interferir no outro. Né? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Portanto, você não tem mais um poder concentrado nas mãos de um monarca. Pondo fim, já com essa ideia do Barão de Montesquieu, às ideias absolutistas. Vimos até agora, portanto, características políticas, algumas certa forma sociais, e vamos agora para um campo um pouco mais econômico com o Adam Smith, considerado por muitos como o pai do liberalismo econômico. Ele é um pensador que vai escrever na Inglaterra do século XVIII, me desculpem por não ter posto ali a sua nacionalidade. Ele, na sua obra A Origem da Riqueza das Nações, ele vai criticar de maneira muito forte também o mercantilismo, principalmente a intervenção do Estado na economia. O Estado não deve interferir tanto nessa economia, a economia deve funcionar sozinha, o mercado deve se autorregular pela lei da oferta e da procura, e não o Estado deve interferir. E segundo ele também, não é o metalismo que deve ser importante como uma riqueza, e sim o trabalho que é a fonte da riqueza. Tá? Quando nós formos falar sobre os teóricos ali do século XIX, por mais que ele tenha escrito no XVIII, enfim, para falar do Marx, a gente irá entrar em contrapontos entre o Adam Smith e o Karl Marx. O Kant, para fechar, é um pensador alemão que vai desenvolver essa filosofia empírica, escolhendo lá, tem um livro, melhor dizendo, um texto dele, que é a resposta à pergunta o que é o esclarecimento. O Kant vai dizer que com a razão o ser humano pode se tornar emancipado. O pensamento humano vai tornar-se emancipado. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós não precisaremos mais pôr a culpa em um sobrenatural para as nossas ações. Nós deveremos ser emancipados do nosso pensamento, portanto, nós deveremos arcar com as nossas maneiras de pensar, criticando um pouco a maneira de viver da época também. Para fechar, nós teremos as influências, então, dessas ideias iluministas em alguns monarcas que vão tentar, tipo, opa, tá dando ruim para mim, eu tenho que colocar em prática alguma coisa disso aí. Não tudo também, né? Porque senão eles não seriam absolutistas. Então nós temos os déspotas esclarecidos, que são reis absolutistas que irão se utilizar de algumas ideias iluministas, que fique claro, não de todas, porque se for de todas, eles não serão monarcas absolutistas. Eles vão tentar principalmente pôr em práticas algumas ideias liberais em quesitos econômicos para poder ganhar dinheiro com isso. Portanto, eles estão usando o iluminismo a seu favor. Nós temos o caso ali da Catarina II, rainha da Prússia, o Marquês de Pombal, que é um representante de Portugal aqui no Brasil, que vai ter algumas reformas na educação, principalmente as ditas reformas pombalinas, e o rei Frederico II também, que a gente vê aqui, o rei da Prússia, que vai também ser considerado um déspota esclarecido. Beleza, galera? Então, essas ideias iluministas, baseadas também no lema iluminista que eu esqueci de falar, que estava lá no comecinho, essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade permearão a Europa e o mundo nesse período,
chegarão aqui na América, e o primeiro local que nós temos dessas ações sendo postas em prática é nos Estados Unidos, que é a nossa próxima videoaula. Valeu, obrigado por tudo, grande abraço para vocês e até mais. Falou!